por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito frutos, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar, permanecer em mim, enquanto dedada. Permanecei em mim. Vamos sentar, vamos sentar. É meu pedido, Senhor. Eu ficarei em vós, eu ficarei em vós. É tua promessa de amor, é tua promessa de amor. Permanecei em mim, permanecei em mim. É teu pedido, Senhor, é teu pedido, Senhor. Eu ficarei em vós, eu ficarei em vós. É tua promessa, é tua promessa de amor. Muito bem, o diácono vai ser bem objetivo, que hoje temos batizado, né? Tem o pessoal aí da catequese, né? Então, vou falar pouco, né? A primeira leitura, estamos então voltando ao que eu devia ter dito no início, quinto domingo da Páscoa. Então, o próximo domingo é a Ascensão do Senhor. Jesus, quando ressuscitou, ele ficou 50 dias na terra, visitando. Todo mundo fugiu, correu todos, né? Acabou. Jesus morreu, então Jesus ressuscita e vai caminhar com ele 50 dias. E depois de 50 dias, então Jesus tem a sua ascensão, Jesus sobe ao Pai. Antes de subir, ele diz assim: eu vou para o Pai, mas permanecerei convosco. E vou rogar ao Pai, ao Espírito Santo, que vai permanecer convosco. Né? Então, depois da semana que vem, que tem a ascensão, na outra semana, nós já vamos viver Pentecostes. Então, esse quinto domingo, Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui que São Paulo se tornara então um discípulo. Era Saulo, tornou-se Paulo pelo batismo. Mas vejam a situação de Saulo. Saulo perseguia os discípulos. Perseguia. O primeiro diácono da igreja, Estevão, foi apedrejado. E Saulo estava lá, acompanhando a morte do diácono. E de repente ele se torna cristão. Todo mundo ficou com o pé atrás. Opa, daí ele no meio de nós, será que ele não vai também nos perseguir novamente? Então Paulo era perseguido pelos romanos, porque é tido como traidor, né? Porque perseguiu os cristãos e agora é cristão. E também tinha desconfiança dos cristãos. Então um homem que sofreu muito, viu? A sua conversão. E quando viu que queriam matá-lo, os seus irmãos, discípulos, pegaram Paulo e colocaram no lugar seguro, né? Levaram Saulo para Cesareia e daí mandaram para Tarso. A igreja rezava com ele, a igreja acolhia Saulo, né? Ninguém caminha sozinho, meus irmãos. Ninguém se salva sozinho. Eu faço minha oração em casa, eu não preciso da igreja. Precisamos da igreja. Precisamos do irmão que caminha comigo, que reza comigo, que partilha a palavra comigo, que comunga comigo. Ninguém
chega ao Pai sozinho. Nós temos que viver em comunidade. Temos que vir à igreja, agradecer, bem dizer. Então, Saulo é um exemplo da leitura de hoje. Foi acolhido, foi levado junto com os seus e caminharam com a igreja. Diz aqui que a igreja vivia em paz, né? Um tempo de graça, né? Então, essa primeira leitura nos traz essa mensagem. Nós não podemos caminhar isolados, sozinhos. A ovelha que se perdeu, né? Isolar a parábola daquele pastor que perdeu uma ovelha. Das 100 ovelhas, perdeu-se uma. O desespero do pastor procurar aquela ovelha. Era uma só, tinha 99, mas o amor por aquela ovelha, ele deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. O amor de Deus por nós. Deus não quer que nos percamos, né? E a segunda leitura, né, vamos ser objetivos. São João vai falar: irmãos, não amemos somente com palavras, mas com gestos e atitudes, né? Quando a gente diz assim, não, eu compro, faço certinho, você tem que mostrar isso no dia a dia. Não, mas ele não estava lá na igreja, olha ele caminhando errado, né? Não só com palavras, mas com atitudes, com gestos concretos. Eu tenho que ser aqui aquilo que eu sou lá fora. Aqui é fácil, lá fora. Que a gente é rodeado de todo tipo de situação que muitas vezes nos criticam, porque a gente é cristão, porque a gente vai à igreja, lá que é. E lá que eu tenho que dar testemunho. Então, São João vai dizer, não amemos só com palavras, mas com gestos, com atitudes, com ações de verdade, né? Com oração, com coração contrito a Deus. Basta ver, você vai no restaurante e observe as pessoas que sentam para almoçar. Quantas que antes de almoçar fazem a oração para agradecer o alimento? Faça essa experiência. Ir no restaurante, no shopping, você de sempre vai encontrar uma que tenha coragem de, antes de pegar, Senhor, obrigado pelo alimento que me concede estar com a sua boca. Começa por aí. Gestos concretos. E dá um testemunho. Não adianta eu dar um espírito desse tamanho, mas a minha vida não condiz com aquilo que eu falo. Então São João está nos lembrando disso. Por isso eu vou dizer, caríssimos, sois caros para Deus, né? Se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Está falando o quê? A nossa consciência, né? Puxa, eu cometi aquela situação, eu não devia ter dito aquilo, eu cometi um delito, eu vou até aquela pessoa e vou dizer, irmão, me perdoa, eu não devia ter falado aquilo, quero me reconciliar. Então aqui, outra palavra importante que São João diz, né? O coração nos acusa. Então, se guardarmos os mandamentos, diz o Senhor, se nós cremos em Jesus, que morreu por mim na cruz, e nos amarmos uns aos outros, da forma que Jesus amou. Como é que Ele nos amou? Dando a sua vida por nós na cruz. Foi até o extremo, né? Não desistiu. Sofreu na caminhada, sofreu no Calvário, mas Ele foi até a cruz. Ele não desistiu de amar e servir os seus discípulos. E tornar essa igreja vencedora pelo amor. E vai dizer, repetir aquilo que vai dizer no Evangelho: se permaneceres com Deus, Deus permanecerá com vós. Então São João nos fala do mandamento do amor, né? A carta de São João tem o menor versículo da Bíblia: Deus é amor. E o Evangelho, Jesus aqui fala para seus discípulos. Quem são os discípulos? Somos todos nós. Todo batizado é discípulo. Todos somos discípulos. Apóstolo é aquele que é ordenado. Apóstolo são os bispos, são os sacerdotes. Os diáconos também, que são ordenados, mas no terceiro grau, né? Então,
Jesus fala para todos nós. Todo discípulo batizado, ele o é. Ele diz: eu sou a videira, eu sou essa árvore, né, linda, belíssima, e o Pai é o agricultor. Todo ramo, nós somos os ramos, que em mim dá frutos. Agora, se não dá frutos, ele o cortará. Mas se dá fruto, ele o limpa. Você viu já o agricultor, quando ele quer que a sua planta ela possa crescer vistosamente, ele vai lá e corta algumas partes da folha, do galho, né? Para ela vir mais bonita, não é assim? Né? A poda, a corta, como é importante para que aquela planta dê frutos. Deus também poda-nos de muitas coisas que a gente precisa, às vezes, na nossa vida, tomar algumas atitudes de fé, atitudes de conversão. É essa poda que Deus faz em nós. Puxa, Senhor, por que tu me tiraste daquela pessoa que eu tanto amava? Olha, vai ter um bem lá na frente. Deus sabe lá na frente. Eu mal sei o que eu estou vivendo agora, mas Deus conhece o nosso futuro. Então Jesus diz: eu sou a videira. Aquele que permanece em mim e eu nele. Como assim? Permanece em mim e eu nele. Então, quando eu estou orando, é uma troca de experiência, uma troca de amor, sabe? É uma troca de carinho. Quando eu estou orando, Deus vem em meu auxílio, Ele olha para mim, Ele vem até mim, né? Permanece em mim e eu nele, vai produzindo frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, meus irmãos, não tem outro caminho. Se nós não seguimos esse caminho da palavra de Deus, estamos unidos como igreja, estamos unidos ao redor da mesa, onde Jesus se dá para nós como alimento, para a nossa alma, para o nosso espírito, nós, aí no mundo, não queremos a graça de Deus. E olha bem, também, quando falta a graça de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, aí a gente vai ver como é difícil suportar as dificuldades. Então, deixo essas palavras para vocês. Vamos permanecer no Senhor, em qualquer situação, desde aquela atitude mais pequena, que eu percebi algumas vezes, quando saí aí, né, até o simples de ir lá no local para almoçar e observar quem agradecia o alimento. Né? Começa a agradecer, sabe? Não tem vergonha de pegar a Bíblia, de ler, de anunciar Jesus para a sua família, para os seus conhecidos, para talvez aquela pessoa que você não conhece, você não tem vergonha. Como a gente muitas vezes na nossa casa recebe lá, né, irmãos de outra religião, um domingo, naquele sol quente, eles falam: oh, você está, convida-nos para ir. Não, está muito quente, sol quente, não vou não. Mas eles estão lá. Pela palavra, Deus os acolhe. Eles não têm a graça da Eucaristia, não têm a graça da intercessão de Nossa Senhora, não acredito, né? Mas eles estão lá pela palavra. Deus dá a graça para eles também. Vamos encerrar cantando novamente o Permanecer em Mim, e logo em seguida nós já vamos fazer o batizado da Gabriela. Isso, né? Acertei. Vamos que ele quer ficar atrás desse refrão. Permanecer em mim.